Olá a todos, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. Então, primeiramente, ângulos complementares. Dizemos que os ângulos alfa e beta são complementares se a soma do ângulo alfa com o ângulo beta der 90 graus. Então, uma forma para identificarmos ângulos complementares é desenharmos, por exemplo, o triângulo retângulo. Então, esses dois retângulos que sobram são complementares. Por quê? Porque como a soma dos três ângulos internos de um triângulo deve ser 180 graus, mas um dos ângulos é 90 graus, o que resta, para completar os 180, é que alfa mais beta seja 90 graus. Agora, como é que nós podemos traduzir isso na trigonometria? Ou seja, qual a relação que existe entre o seno de alfa, seno de beta, cosseno de alfa, cosseno de beta? Então vamos para essa relação. Então vamos inicialmente marcar um ângulo alfa. Então aqui nós temos um ângulo denotado por alfa. E o que nós vimos na videoaula passada, vou deixar inclusive no card ou na descrição a playlist dessa videoaula referente à trigonometria, mas o que a gente viu é que esse ponto P, só retornar aqui, este ponto P aqui, ele tem uma coordenada x, ele tem uma coordenada y, e a sua coordenada x mede cosseno de θ, a sua coordenada x é o cosseno θ, e a sua coordenada y é o seno de θ. Se nós marcássemos aqui o complementar aqui no ciclo trigonométrico, o que nós teríamos? Então, digamos que ao invés de marcarmos um ângulo alfa, marcamos um ângulo beta. Vamos supor que alfa e beta sejam complementares aqui nesse nosso contexto. Então, mesma coisa. Aqui, só corrigir a cosseno de alfa, né? O uso do cachimbo deixa a boca torta, né? Seno de alfa. Então, aqui vai ser cosseno de beta, seno de beta. Só que observe o interessante, na hora que eu extraio esses dois triângulos, aqui para fora, para estudarmos semelhanças de triângulo. Nós temos um primeiro triângulo, um triângulo retângulo, aonde nós temos esse ângulo que é deitado aqui, um ângulo alfa, e nós sabemos que aqui mede cosseno alfa, aqui mede seno alfa, e a hipotenusa é o raio da circunferência, que nesse caso é 1. Se nós observarmos esse triângulo retângulo que está aqui, nós temos, vou levantar um pouquinho mais esse ângulo, nós temos um triângulo retângulo aqui também, aonde este ângulo aqui agora é beta, aqui é cosseno beta, seno beta, 1. Se eu estou admitindo que alfa e beta são ângulos complementares, isso quer dizer o quê? Que este ângulo aqui, já que é complementar a alfa, então este ângulo aqui é o beta. E este ângulo aqui é o alfa. E nós podemos utilizar agora a semelhança de triângulo. Por quê? Porque se os três ângulos internos de dois triângulos são iguais, logo, este triângulo aqui é semelhante a este triângulo aqui. Então, vamos extrair, por semelhança de triângulo, as relações. Então, a primeira relação que nós temos é o seguinte. Se você for observar o cateto que está adjacente à alfa do triângulo esquerdo, ou seja, cosseno alfa, dividido pelo cateto adjacente a alfa do lado direito, o cateto que é adjacente a alfa, que é colado no alfa, nesse caso é o seno de beta, tem que ser igual à hipotenusa do lado esquerdo dividido pela hipotenusa do lado direito. Passando para o outro lado multiplicando, o que nós vamos concluir é que cosseno alfa é igual a seno beta. Ou seja, o cosseno de um ângulo é igual
ao seno do seu complementar. De maneira totalmente análoga, se ao invés de olhar o cateto adjacente a alfa, fosse olhar o cateto oposto a alfa, o que nós teríamos? O cateto oposto a alfa do triângulo lado esquerdo, que seria seno alfa, dividido pelo cateto oposto a alfa do triângulo direito, que é o cosseno beta, tem que ser igual à hipotenusa do lado esquerdo sobre a hipotenusa do lado direito. Seno alfa é igual a cosseno beta. Então, nós temos uma primeira relação entre ângulos complementares. O seno de um determinado ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Então, se a gente fosse pensar em exemplos um pouco mais numéricos, vamos colocar assim, que nós poderíamos concluir. Primeiro, que seno de 30 graus é igual ao cosseno do seu complementar. Mas quanto que é o complementar de 30 graus? Quantos graus mais 30 dá 90? 60. Então, cosseno de 30 é igual ao cosseno de 60. Cosseno de 30 graus é igual a seno de 60 graus. Essa é a primeira observação que nós temos, que nós já temos uma relação entre senos e cossenos de 30 e 60 graus. Eu ainda não expliquei para vocês aquela tabela que é clássica, que aparece no ensino médio, mas por enquanto é importante que vocês saibam que existe essa relação entre 30 e 60 graus. Agora, uma outra observação que é muito interessante é sobre o ângulo de 45 graus, porque seno de 45 graus ele tem que ser igual ao cosseno do seu complementar. Só que o complementar de 45 graus também é 45 graus. Ou seja, seno de 45 graus é igual a cosseno de 45 graus. E dessa relação, nós obtemos uma coisa muito interessante. Por quê? Nós sabemos que seno ao quadrado de qualquer ângulo, então nesse caso, estou tomando o ângulo com 45 graus, mais cosseno ao quadrado de 45 graus tem que ser igual a 1. Porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá 1. Nesse caso particular, onde x é igual a 45 graus, a relação continua válida. Só que se explorarmos a informação de cima, vou substituir o seno pelo cosseno, nós vamos ter aqui cosseno ao quadrado de 45 graus mais cosseno ao quadrado de 45 graus igual a 1. Então, isso aqui vai dar uma quantidade mais ela mesmo, quer dizer que é duas vezes ela. 45 graus igual a 1. Vou passar o 2 para o outro lado dividindo. Então, cosseno ao quadrado de 45 graus é igual a 1 sobre 2. Agora é só extrair a raiz quadrada. Então, nesse caso, como 45 graus, se a gente for desenhar o ciclo trigonométrico, vamos desenhar um ciclo trigonométrico aqui rapidamente. Então, tem um eixo aqui, tem um eixo aqui. Eu pego e desenho o meu círculo, mais ou menos por aqui. 45 graus é um ângulo onde o ponto P ele bate no primeiro quadrante. Em outras palavras, esse número aqui, o número cosseno de 45 graus, é um número positivo, porque a coordenada x dele é positiva. Então, na hora de extrair a raiz quadrada, isso vai implicar que cosseno de 45 graus é igual a 1 sobre a raiz de 2, positivo. Não tem esse negócio de mais ou menos, é positivo. Aqui é 45 graus, só para enfatizar. E agora é só racionalizar. Então, isso vai implicar, por fim, que cosseno de 45 graus é igual, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. E pela observação aqui em cima, seno 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, naquela tabela lá do famosa 1, 2, 3, 3, 2, 1 e blá blá blá, pipipi, pó, 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 pó,
nós já temos o do 45. Falta ainda do 30 e 60, mas calma, um passo de cada vez. Então, antes de falarmos de 30 e 60 graus, quanto que seria seno e cosseno, vamos para ângulos suplementares, que é mais fácil agora. Dizemos que os ângulos alfa e beta são suplementares se a soma entre os seus ângulos dá 180 graus. Então, nós temos um exemplo. Se você tem um ângulo alfa aqui, o seu suplementar é esse cidadão. Agora, como nós podemos relacionar isso na trigonometria? Bem, vamos inicialmente marcar o nosso ângulo alfa. Vamos supor que alfa e beta são suplementares. Então, aqui nós temos nosso ângulo alfa. Então, só vou marcar aqui que nós temos um ângulo beta por aqui. E é claro que, nesse exemplo, se alfa é um ângulo agudo, o beta tem que ser um ângulo obtuso. Em outras palavras, na hora de marcar um ângulo beta, ele fica por aqui. Então, aqui o que nós temos? Marque aqui ponto P. Sua coordenada x é o cosseno alfa. Sua coordenada y é o seno de alfa. Então, aqui eu vou só ampliar um pouco mais o desenho para ficar mais visível. E eu farei a mesma coisa nessa outra parte. Então, eu vou só ampliar um pouco mais o desenho para ficar mais visível. Acho que sim, tá bom. E nós temos aqui um ponto P, onde a coordenada x é cosseno de beta e a coordenada y, seno de beta. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos observar uma semelhança de triângulo. Como assim? Vou pegar referente ao triângulo do lado esquerdo este triângulo retângulo aqui. Vamos desenhar o nosso triângulo. Então, aqui nós temos um ângulo alfa. Aqui na medida da horizontal, cosseno alfa. Na vertical, seno alfa. E aqui mede 1. E nós temos o primeiro triângulo retângulo. O segundo triângulo retângulo, eu vou tomar a partir daqui. Desses pontos. Daqui, daqui e aqui. Então, na hora de eu desenhar o triângulo, ele vai ser mais ou menos assim. Nós temos aqui 90 graus. Aqui mede 1. Esse tamanho aqui, como o cosseno de beta é negativo e não existe tamanho negativo, vou colocar aqui módulo de cosseno de beta. E módulo de um número negativo é menos ele. Como assim, professor? Vamos fazer um pequeno rascunho? Quando eu quero calcular, por exemplo, o módulo de 5 é o próprio 5. O módulo de menos 5 é o 5. Só que eu poderia ter escrito, ao invés de escrever que é 5, eu posso dizer que é menos ele mesmo. Ou seja, o módulo de um número negativo é menos ele mesmo, que aí menos com menos fica mais. Então, o que acontece? Se o cosseno de beta é negativo, isso quer dizer que menos cosseno de beta é um número positivo. Então, vou trocar aqui logo por menos cosseno de beta. E essa medida aqui corresponde a essa medida, que é o seno de beta. Agora, esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo. Se alfa e beta são ângulos suplementares, e esse ângulo laranja é o que completa a meia volta, então esse ângulo necessariamente é o ângulo alfa. Opa, alfa, alfa, 90 graus, 90 graus. Logo, esse ângulo tem que ser igual a este ângulo. Temos triângulos semelhantes. Agora, o que nós precisamos fazer é, através de semelhança de triângulo, criar uma relação entre senos e cossenos de ângulos suplementares. Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira relação. O cateto oposto a alfa, nesse caso, seno de alfa, do triângulo amarelo,
dividido pelo cateto oposto a alfa, seno de beta, tem que ser igual à hipotenusa do amarelo sobre a hipotenusa do laranja. Isso implica que seno de alfa é igual a seno de beta. E isso era intuitivo, porque se você for observar no ciclo trigonométrico, a coordenada y, ou seja, o quanto que você está subindo referente a alfa, referente a beta, é a mesma altura. Essa altura aqui é a mesma. Então, aqui como nós subimos, então tanto seno alfa quanto seno beta são números positivos, representam a mesma amplitude, logo são iguais. Só que a novidade vem agora quando você olha para o adjacente. Então, o cateto adjacente do triângulo esquerdo tem que ser igual ao cateto adjacente do lado direito. Então, menos cosseno beta. Hipotenusa do lado esquerdo dividido pela hipotenusa do lado direito. Isso implica cosseno alfa é igual a menos cosseno beta. Ou seja, senos e cossenos de ângulos suplementares. Seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplementar, porém, o cosseno de um ângulo é menos cosseno do seu suplementar. Então, uma aplicação que nós temos para isso é pensar da seguinte maneira. Na hora que a gente quer calcular, vamos pensar aqui em exemplos. Na hora de calcularmos o seno de 135 graus, bem, o suplementar de 135 graus é 45, porque 45 mais 135 dá 180. Então, isso aqui é exatamente igual ao seno de 45 graus, e que a gente viu na observação acima que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno de 135 graus, ele é menos cosseno 45 graus, logo ele é menos raiz de 2 sobre 2. Então a gente aprendeu a calcular senos e cossenos de 135 graus. Seguindo em frente, nós temos uma outra relação interessante, que é, se eu quiser calcular, por exemplo, o seno de 150 graus, um ângulo que é suplementar a 150 graus seria 30, para a soma das 180. Então, isso aqui é exatamente seno de 30 graus. E o cosseno de 150 graus é igual a menos seno de 30 graus. Mas como é que a gente calcula senos e cossenos de 30 graus? Ou de 60 graus? Bem, isso vai ser um assunto de uma próxima videoaula. Então eu espero que vocês estejam curtindo essa sequência. Observe que existe uma sequência, um fio didático que vocês precisam seguir. Então, qualquer coisa, coloque nos comentários as dúvidas de vocês, que eu, na medida do possível, vou me esforçar para respondê-los da melhor maneira possível. E, em troca, eu peço que você curta o vídeo e dê feedbacks, compartilhe com os colegas e até a próxima videoaula.